Olá, seja bem-vindo. Eu sou o James Moraes e hoje eu trago para você um conteúdo excelente para quem está começando a escrever poemas ou para quem já escreve e quer aperfeiçoar a escrita. Siga comigo que eu vou te ajudar a dominar esses recursos que permite com que possas escrever um poema, escrever uma prosa, ou seja, a escrita poética, ter um domínio da escrita poética. Certo? Mas antes, se você gostar desse vídeo, desse conteúdo, se inscreva no meu canal, dá um joinha, ou se não, se você tem sugestões ou dúvidas, algum ponto que você teve dificuldade nesse vídeo, deixe nos comentários que eu vou te responder e vou buscar trabalhar isso também nos próximos conteúdos. Bom, então se você chegou até aqui é porque você está querendo resolver um ponto sobre como escrever, como passar o poema da cabeça para o papel, como tirar toda essa bagagem, esse conteúdo que você está sentindo, que você tem nos pensamentos, que você idealiza, que você refletiu, e passar isso em palavras para o papel. Porque eu percebo muitas pessoas têm dificuldade de escrever no papel, de se expressar no papel. Estou com tudo na cabeça, James, estou com os conteúdos, estou com o assunto que eu quero falar, mas na hora que eu sento para escrever, não vem. Por que isso acontece, né? Será que eu não tenho o dom de escrever? Enfim, te mostrar que não é questão de dom, é uma questão de uma sequência de etapas que te permite chegar ao ponto de escrever. Precisamos clarificar alguns pontos antes de já ir para o papel, escrevendo, e já vou colocar aqui o poema. São algumas etapas que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo, vou te guiar. Então, essa aula também é prática. Se você quiser pegar um papel, um lápis, uma caneta, ou fazer isso no smartphone, no notebook, enfim, que seja um local para que você possa escrever também, praticando aqui junto comigo. Você pode ver, rever, quantas vezes você quiser. E tendo dúvidas, deixa aí nos comentários que eu irei te ajudar nesse processo. Então, eu vou te ajudar a conseguir escrever, a passar da sua cabeça para o papel. Então, vou compartilhar com você meu quadro negro, meu quadro branco, aliás, e aqui eu vou escrevendo para que fique uma dinâmica interessante, para que você possa ir revendo também os conteúdos que eu for passando e para reforçar aqui. Vamos anotando para que a gente possa fazer uma estrutura didática, para que vamos consultando, voltando a alguma coisa que seja necessária, tá bom? Vou enfatizar também alguns pontos. Escrever, essa ação, essa atitude de escrever é o momento de passar essa bagagem para fora, de tirar de dentro de você aquilo que você tem trabalhado dentro de você, pensado, vou falar sobre tal assunto, enfim. Vamos fazer toda essa prática aqui para que no final seu poema esteja no papel. Bom, então as palavras, elas são uma forma de comunicar, uma forma de se expressar. Através das palavras, você vai poder mostrar para o mundo, para os outros e para você mesmo, uma forma de externalizar para que você veja e até compreenda melhor. E também essa necessidade de expressão num poema é o que vai dar origem ao seu poema materializado, não só na mente. Então é interessante a gente trabalhar essa questão das palavras, por quê? Porque ela vai ser a forma como você vai expressar isso. E para construir a sua linha de expressão através das palavras, vamos ter algumas etapas que vai fazer com que você traga significado através delas. Lembro-me que no início da minha escrita poética, há 8 anos atrás, era uma das dificuldades que eu tinha. E como eu sanei essas dificuldades, foi justamente aplicando essas etapas, essas sequências. Porque antes eu já sentava para escrever. Vou fazer um poema sobre um momento interessante que eu vivi com meu pai. Mas só tinha isso. Mas eu sentava para escrever e não conseguia expressar.
porque antes eu não tinha feito algumas etapas que me permitisse clarificar, me desse clareza daquilo que eu queria escrever, de como eu queria escrever. Palavra, né? É uma maneira de se comunicar e de se expressar. Com quem? Com o mundo, ou seja, com os outros e com nós mesmos. Porque muitos de meus alunos, eles não tinham a intenção de escrever para publicar um livro, para ter que necessariamente mostrar para alguém, mas encontraram na escrita poética uma maneira de estar próximos deles mesmos naquele dia, de sentar, de refletir, de ver dentro deles mesmos e extrair algo daquele dia, daquela semana, ou de algum momento, ou de algum sentimento ou ideia que ela estava refletindo. E isso permitia com que elas tivessem mais clareza disso, pudesse ter guardado com elas algo que indicasse uma memória, uma lembrança de algo que ela viveu, de uma experiência que ela teve. Então, necessariamente, você não precisa compartilhar isso que você escreveu, suas palavras, com os outros, com o mundo. Você pode ter só para você. Tem muitas coisas que eu escrevo, fica só comigo, nos meus materiais privados. Então, é importante que você tenha isso resolvido dentro de você. Já vieram alunos para mim, estou escrevendo poemas, mas eu não quero publicar, eu quero só ter para mim mesmo. Não tem problema nenhum isso. A palavra é uma maneira de se comunicar, de se expressar com o mundo, com os outros e com você mesmo. Bom, eu comecei a escrever há 8 anos atrás e depois de um tempo eu comecei a ensinar pessoas a como se expressar através de um poema, de uma poesia. Bom, e os alunos que tive nessa oficina eles tinham idades variadas, desde mais jovens, de 17 anos, até 75 anos. Tive um aluno de 75 anos, que inclusive é um exemplo que eu trago, porque era um senhorzinho de 75 anos, e ele nunca tinha escrito. Ele começou a escrever nessa oficina. E ele encontrou no poema uma maneira dele trabalhar o tempo que ele tinha. Ele era aposentado, só que ele era um aposentado muito ativo, praticava esportes, fazia dança, isso trabalhando com outros idosos, outras pessoas da terceira idade também, teatro, enfim, uma série de atividades que ele fazia. Ele também encontrou no poema uma maneira dele expressar isso, de utilizar o tempo dele que ele tinha, de refletir as vivências e experiências que ele teve na vida. E no início da oficina, em uma atividade prática, eu percebi que ele estava com muita dificuldade em escrever. Ele conseguia falar, conseguia pontuar tudo o que ele queria colocar ali, o sentimento que ele queria expressar no poema, mas ele tinha dificuldade de colocar na palavra, ficava em branco o material dele. E fizemos algumas atividades que é essa sequência, e assim, foi incrível, porque depois disso ele começou a escrever poemas fantásticos. E ele escreve, ele direto me manda no WhatsApp um poema pronto, ele declama, manda escrito, e de vários assuntos das coisas que ele já viveu na vida, que ele quer passar os aprendizados que ele teve em forma de poema para os netos, para que eles possam ver depois, uma forma de uma lembrança, utilizar o tempo dele para escrever. Então, através dessa sequência, ele começou a escrever, conseguiu expressar, passar para o papel. Inclusive, ele teve até 2 poemas publicados em um livro de coletânea, uma antologia, em uma coletânea de poemas de escritores do Distrito Federal. E ele me deu um exemplar muito feliz, porque ele conseguiu isso em menos de um ano. Ou seja, ele não sabia escrever, não conseguia escrever. Em menos de um ano ele já tinha 2 poemas dele selecionados em um livro, em uma coletânea de poemas do Distrito Federal. Então, para ver como apenas estruturando uma sequência consegue-se fazer esse processo de escrever possível, mesmo que não tenha escrito antes nenhum poema, igual era o caso desse senhor. Então,
que nessas etapas a gente vai trazer para que seja possível escrever um poema? É o que? Nós vamos trazer à luz referências. É muito importante dizer isso, por quê? Porque as referências vai ser a sua base. Você só vai falar ou escrever algo que você tem como referência. Lembro-me de um episódio do Chaves, em que era uma aula de desenho artístico, e na hora de mostrar o desenho dele, ele falou um nome meio estranho, algo como Xolofomp, algo assim. E aí ninguém sabia o que era esse desenho, porque ninguém tinha referência do que era uma Xolofomp, porque isso não existia. Ele fez ali, inventou na hora, e quando ele mostrou era algo que ninguém sabe o que é. Ou seja, porque não existe, não tem uma referência. Então, dentro de você existe referência de muitas coisas, e é delas que você vai falar. Você precisa ter como base as suas referências para escrever. E quais referências são essas? Experiências de vida, reflexões, pensamentos, sentimentos que você viveu. Ou seja, você vai falar daquilo que você tem dentro de você. A alma de um poema é a vivência do poeta. Você que está escrevendo o poema, você vai colocar nele a sua alma. Você vai colocar nele as suas experiências. E as pessoas que você compartilhar isso, elas vão sentir que tem um pedacinho seu. Você, quando lê depois, você vai sentir que é algo seu. Tem a sua digital ali. Trazer as suas referências como base para escrever um poema vai te trazer uma bagagem para que na hora de escrever você consiga passar para o papel. Porque uma coisa é quando o conteúdo está na sua mente. Outra coisa é quando ele vai passar para fora. Quando você vai falar, quando você vai escrever. Lá 8 anos atrás, quando eu estava começando a escrever poemas, eu buscava declamar. Eu estava buscando aprender a declamar os poemas. Nas primeiras vezes eu tentava memorizar o poema sem falar. Eu decorava ele na minha mente. Então na minha mente eu tinha ele todo decorado. Mas quando eu fui declamar ele falando, percebi que tinha um outro processo que eu precisava fazer, que era treinar também falando. Ou seja, não adiantava eu ter decorado só na minha mente. Eu precisava ter também treinado falar. Porque isso me daria capacidade muito melhor de me expressar e de decorar o conteúdo. Decorar o poema. Passar para o papel é justamente pegar essa bagagem que você tem e transformar isso em palavras, que é o que nós vamos fazer nas próximas etapas. Certo? Então, outra coisa que pode te ajudar a você, quando você for escrever, comece a pensar sobre o assunto um pouquinho antes. Às vezes no mesmo dia, meu horário que eu vou sentar para escrever esse poema vai ser à noite. Então desde manhãzinha começa a pensar nele e tenha sempre em mãos algo para anotar. Seja um caderninho, seja um bloco de notas do celular, um computador. Por quê? Porque no dia a dia você vai perceber que você vai ter uma ou outra inspiração, algo ou uma ideia, um pensamento que vai que vai te ajudar, que vai te trazer base àquilo que você quer escrever, ao assunto do poema. Então, a inspiração pode vir a qualquer momento. Então é importante você ter algo ali para anotar um ponto que você perceba que vai ser importante no seu poema. Porque, vou deixar para a memória. E a nossa memória ela não é tão efetiva assim. Vou conseguir lembrar daqui 10 minutos, mas pode ser que à noite, quando for escrever o poema, você tentar lembrar, pode ser que aquilo a sua mente já não tenha mais em memória. Aquilo já passou e ela não consegue lembrar e você perde aquela referência. Lembrando que aqui eu coloquei escrever o poema à noite, mas é só como um exemplo. Pode escrever qualquer momento do dia que você perceber que for
bom e necessário, enfim. Mas e assim, e se no dia eu não tive nenhuma inspiração? O que eu faço? Se você não teve nenhuma inspiração ainda, pare um momento e busque uma inspiração. É possível alcançar uma inspiração em um momento propositalmente, conscientemente, ou pare para ter uma inspiração? Sim, é possível. Você pode fazer isso com algumas ferramentas. Primeiro, você está em um local que você consiga se aprofundar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, um local silencioso, em que ninguém vai poder te interromper nesse momento, ou tirar uma notificação do celular, para que você possa ter um momento focado para digerir e trazer à luz aquilo que você quer escrever. Colocar uma música que te faça estar mais tranquilo, mais relaxado, uma música ambiente, fazer uma leitura que faz com que você se aproxime do tema que você quer escrever, de algo que faça com que você sinta mais interiorizado, mais próximo dos seus pensamentos, porque para escrever você vai ter que usar essas referências dentro de você. E se ficar muita distração externa te chamando a atenção, você vai te dificultar a ter esse momento mais tranquilo, mais relaxado, mais próximo de você mesmo, mais junto de você mesmo, aquele momento só seu, para que você consiga escrever. Então, esse momento de buscar uma inspiração, você pode fazer ele conscientemente. E é simples. Escolha um local silencioso, confortável, coloque uma música relaxante, uma música que te ajuda a ter mais concentração, te deixa mais relaxado. E um local bom, que seja sentado de uma maneira confortável, ou algum local que você fique com uma postura mais confortável para escrever e para poder ter esse momento só seu. E por que isso? Por que buscar esse estado mais natural? Por que buscar um momento em que você vai estar mais natural, mais relaxado? Porque escrever um poema é uma expressão natural. E isso vai ser aliado à técnica, que é o que vamos ter. As etapas são técnicas. Técnicas que você vai poder aplicar para escrever qualquer poema de qualquer tema, porque são etapas que vão fazer você trilhar um caminho utilizando alguns recursos da gramática, recursos e técnicas que vão fazer com que você consiga ter mais clareza do que você quer passar para o papel e como passar para o papel. Porque é importante pensarmos o seguinte, não só no o que passar para o papel, mas como passar para o papel. Este como é o que vai te possibilitar escrever melhor e fazer com que as palavras fluam de você para um papel. Técnicas, elas são baseadas em 4 etapas. 4 etapas que completas fazem com que você inicie aqui com papel em branco e chegue ao poema finalizado na 4ª etapa. Na primeira etapa, nós vamos definir um motivo, um propósito, para você começar traçando um destino que vai delinear um caminho para o que você vai escrever. Depois, você vai imaginar um contexto em que este poema vai ser transmitido. Vai estar falando de quê, onde, que momento. E a terceira etapa é a etapa de escrever, de colocar para fora. E a 4ª etapa é a de lapidar, que é o que? Dar um formato final ao poema. É como o escultor. Você já viu alguém esculpindo algo? Um vídeo na TV, ou ao vivo, enfim. Um vídeo na TV, ou ao vivo, ou em algum lugar que você teve um contato com alguém esculpindo no barro, esculpindo com argila. No começo, aquela argila é como se fosse uma bola de lama, né? E ele vai trabalhando e vai moldando, vai tirando excessos, tira dali, dá um formato aqui, e no final sai lá a escultura
prontinha no formato, e dependendo aí da capacidade do artista, ele vai colocar mais definição nessa estátua para ficar algo mais perfeito, ou no estilo que seja o que ele pretende chegar. Então, no poema é a mesma coisa. Primeiro vai começar na sua mente, depois ele vai para o papel, e depois é preciso trabalhar que ele fique no formato de um poema, colocar rimas, colocar os recursos de figuras de linguagem, colocar musicalidade, enfim. Mas esse processo de escrever, ele vem antes disso, que é o nosso foco de hoje. Então, hoje vamos falar mais desse processo, de como trazer isso para o papel. Como escrever. Ouço muitas pessoas dizendo, mas eu tenho muita dificuldade de escrever. Tenho muita dificuldade mesmo. Então, vamos começar com a primeira etapa. Definir um propósito, ou motivo, ou destino. Depois, imaginar um contexto. Escrever. A parte mão na massa mesmo. E depois é lapidar. Dar a forma a um poema. Então vamos passar por essas etapas, certo? Vamos começar com a primeira etapa, que é definir um propósito. Vou até grifar aqui para ficar mais destacado, colocar uma cor, vai ficar mais dinâmico. Primeira etapa, definir um propósito. Então o que é definir um propósito? É ter um motivo. É você definir um ponto de destino da mensagem que você quer transmitir no seu poema. Assim como uma viagem tem um ponto de partida e um início. Há alguns dias atrás eu estava vendo o lançamento de um foguete da SpaceX, que ia levar alguns astronautas para a ISS, que é a estação espacial que fica girando aqui em torno do nosso planeta. Ou seja, moram pessoas no espaço, literalmente, passam meses lá. Estava vendo um vídeo que mostrava todo o trajeto do foguete, desde o seu lançamento lá na base até o seu trajeto, até a cápsula com os astronautas chegar à estação espacial. O interessante é que, para que o foguete fosse lançado, ele já tinha que ter um destino pronto, ele já tinha que ter um local final para chegar, tinha que ter um trajeto que fosse o mais curto possível, para que ele chegasse mais rápido, tivesse uma economia de combustível, tivesse menos possibilidades de interferências nessa missão de levar os astronautas para lá. Então, eles fizeram até um gráfico interessante em que mostrava o foguete, né, o caminho que ele ia alcançar até chegar à base na estação espacial. Então, com o poema é a mesma coisa. Você precisa delinear um destino. Onde você quer chegar com esse poema? O que ele vai falar sobre o quê? Quando você ler, ou alguém ler, o que ele vai ter extraído daquilo? E fazer isso o mais resumido possível. Então, a primeira etapa de definir um propósito é você encontrar um motivo, traçar uma rota. Como você vai transmitir a mensagem? Mensagem é o ponto principal do seu poema, porque o poema ele precisa comunicar algo. Você vai comunicar algo através dele. É como uma carta, aquelas cartas com um envelope. Dentro do envelope tem a carta, só que o objetivo não é levar a carta, o papel em si. O objetivo é com que a mensagem que está na carta chegue até o destinatário. O destinatário precisa receber a mensagem. Então a carta é um formato de envio. Assim como tem um e-mail, que é uma carta eletrônica, tem um áudio, tem um vídeo, hoje tem chats como o WhatsApp, Telegram, enfim, e tantos outros no meio digital, o rádio, a TV, enfim. A mensagem ela vai ser transmitida e o formato ele vai ser diferenciado. Nesse caso, o formato é um poema, mas a mensagem não é o poema em si. A mensagem é o conteúdo que está lá. A mensagem não é o poema em si, mas sim seu conteúdo. É o mais importante.
é o conteúdo do poema. Por isso que as pessoas que buscam ler um poema de um determinado assunto é porque ela quer o conteúdo daquele poema. Deixar ele grifado também. Como eu faço para definir uma mensagem, a mensagem que eu quero passar? Como faço para definir a mensagem que quero transmitir? Como é que eu faço a mensagem que eu quero transmitir? A primeira ação que eu indico a isso é sentir. Sentir sobre o assunto que eu digo é você refletir. Sentir e refletir sobre o assunto, tema que você quer passar. Isso você faz através da compreensão, buscando compreender. E sobre o que eu posso falar? Sobre sentimentos, sobre emoções, pensamentos, ideias, momentos, experiências de vida, aprendizado. Olha só o tanto de categorias, de itens que podemos nos embasar para escrever um poema. Falar sobre um sentimento, escolher um sentimento. Eu quero falar sobre o sentimento da generosidade. Se eu escolho falar sobre a generosidade, esse vai ser o meu destino. Minha mensagem vai ter que falar sobre a generosidade. Se eu quero falar sobre uma emoção, por exemplo, a emoção da aventura, então eu vou falar sobre a aventura, pensamentos sobre ponto de vista de algo na vida. Qual é o seu ponto de vista sobre algo? Você pode transmitir a mensagem que for necessária, ideias, momentos de vida, momento que marcou sua vida. Enfim, você vai escolher um desses ou mais. Esse aqui não é o completinho, fechadinho, tá? Tem muito mais outras coisas a ser exploradas para se tratar em um poema. E nessa escolha você vai delinear o seu destino. Você define um motivo, um propósito. Meu motivo desse poema é falar sobre a generosidade. Então, este vai ser o meu norte. É para aqui que eu vou falar. Todo o meu poema eu vou ter que buscar retratar a generosidade. O poema ele vai ter que falar isso. Quando terminar o poema, é isso que eu ou a pessoa que lê vai ter que extrair, vai perceber que aprendeu isso do meu poema, sentiu isso. Nessa primeira etapa de definir um propósito, escolha um ponto onde você quer chegar com o poema. Você sentar para escrever sem ter esse ponto, esse norte, não vai sair mesmo. A gente sempre sai de casa com um motivo, um destino. A gente não sai e de repente está no mercado sem motivo nenhum de estar lá. A gente sempre sai com motivo. Eu vou no mercado que eu preciso comprar um fermento para fazer um bolo. Ou eu preciso ir no banco para poder tirar um extrato, algo assim. Sempre tem um motivo. Assim como a nossa vida, a gente não sai de casa a vagar para qualquer lugar sem destino nenhum, no poema também. Escreva em uma palavra, ou no máximo uma pequena frase, bem sintético, bem resumido, onde você quer chegar com o seu poema. 2, 3 palavras no máximo. Porque sempre que você estiver nas outras etapas, estiver com dificuldade, você vai poder olhar, eu tenho que falar sobre a generosidade. E aqui vai me ajudar a ter mais clareza na etapa de imaginar, enfim. Então você precisa ter isso claro, onde você quer chegar. Se você tiver dúvidas neste processo, alguma dificuldade, deixe aqui no comentário e eu irei te ajudar. Feito isso, vamos para a segunda etapa, que é imaginar um contexto. Vamos trabalhar aí essa ferramenta do ser humano que veio de fábrica, que é a imaginação. Todos temos esta ferramenta. Todos temos essa ferramenta. E essa ferramenta ela é poderosíssima. Poder imaginar é você trazer algo do futuro para o presente. Ou você trabalhar com algo do passado,
modelar ele para ser trabalhado no presente. Imaginar é o mesmo que uma empresa que produz carros. Para ela poder montar aquela linha de produção, envolver as pessoas para construir aquele carro, antes de começar a desenvolver o motor, a comprar os pneus, a fazer o chassi, a fazer as portas, a fazer o desenho do carro, ele foi imaginado antes. Ele nasceu da cabeça de alguém. Ele primeiro veio para cá. Depois, essa pessoa que imaginou o carro, o formato, as necessidades que aquele carro iria suprir, tudo sobre o carro foi imaginado antes. Por quê? Porque essa ferramenta de imaginação é uma faculdade que temos para que, antes de levar isso para o mundo real, já faça com os recursos disponíveis, com menos desperdício de tempo, porque se for produzir um carro sem ter um modelo, sem saber qual a potência que ele vai ter, quais são os acessórios, se vai ter ar-condicionado ou não, se deixar para definir isso na linha de montagem, o carro não vai sair nunca. A pessoa que desenvolveu teve que imaginar antes. A pessoa, a equipe que estava por trás desse carro. Dessa mesma forma, é necessário que imaginar um contexto para o seu poema faz com que você tenha, antes de escrever, sobre o como será a escrita do seu poema. Aqui, na primeira etapa, estávamos definindo o que. Agora aqui, imaginar um contexto, vamos definir o como você vai escrever. Porque isso vai fazer a diferença quando você for sentar para colocar no papel, para passar para fora. A equipe lá que imaginou o carro, depois de ter imaginado o conceito, eles foram passar isso para um papel, testar o carro, ver qual a viabilidade dele, para depois produzir as peças com o design dele, enfim. Depois que foi para o mundo real. Antes ele estava só na imaginação. A imaginação é uma ferramenta que todos temos e veio de fábrica. E imaginar é trazer o futuro para o presente ou modelar o passado para trabalhar no presente. Então você pode utilizar de alguma experiência que você teve e imaginar ela em outro contexto. Você pode modelar. Eu tive uma experiência em uma viagem que eu fiz quando eu era criança, tinha 7 anos. Viajei com os meus pais para o litoral e eu tive uma experiência muito rica para mim, que foi um pôr do sol que eu estava com a minha família. Eu senti uma unidade, um sentimento interessante com os integrantes da minha família quando todos nós olhávamos aquele pôr do sol, o sol tocando na água e estava aquele céu bonito, e gerou em mim uma sensação, uma experiência muito interessante que eu tenho guardado até hoje. Mas eu posso pegar essa sensação, esse sentimento, essa emoção que eu tive naquele momento e trabalhar ele para um outro contexto. Você pode fazer isso, imaginar isso em outro contexto. Então, a imaginação está no nosso dia a dia, assim, praticamente o dia todo, porque tudo que vamos fazer, a gente geralmente busca imaginar como vai ser antes. Se eu for fazer uma reforma na minha casa, eu vou imaginar antes qual a cor da parede, onde vai ficar a janela, se vai ser a mesma cortina, se os móveis vão ser o mesmo, qual tipo de móvel. Ou geralmente, no caso, um arquiteto vai nos ajudar a ter essa imaginação, mas tudo vem da imaginação. Tudo está antes de existir no mundo real, veio na cabeça de um ser humano. Então esse processo ele é muito importante, de imaginar. Imaginar um contexto, você pode aplicar uma técnica chamada de Big Picture. Por várias vezes e em algumas oficinas eu testei essa técnica e trouxe ela para o mundo poético. Que é o quê?
Big Picture é uma grande imagem. Essa grande imagem é como se fosse um quadro, uma pintura, em que nesse quadro, fotografia, ou pintura ou imagem, esteja todo o contexto que você quer passar naquele poema, no poema que você vai escrever. E que essa imagem ela fica guardada na sua cabeça, que você guarde ela na memória, para que você tenha ela sempre como referência em todo o processo da escrita daquele poema. Por que uma imagem? Simplesmente pelo fato de que uma imagem é mais fácil de memorizar do que várias palavras ou elementos. Vou trazer para você um exemplo. Temos aqui um quadro famoso de John Waterhouse, um pintor aí do século XVIII, século XIX. Ele fez essa pintura a óleo e deu o nome de A Alma da Rosa, The Soul of the Rose. Nessa pintura, ele gerou um contexto. E é perceptível para nós que olhamos entender grande parte do contexto que está acontecendo só de primeira vista. Então tem vários elementos reunidos gerando uma cena. E antes dele pintar, ele teve que ter imaginado esse momento. Se ele viu isso, ou se ele imaginou isso, ele imaginou utilizando contextos e referências que ele tinha, ou talvez ele viu uma cena assim, uma moça sentindo o cheiro de uma rosa num jardim, e retratou isso em uma pintura. Desde o início da pintura, que deve ter levado dias, semanas ou meses, ele teve que utilizar esta mesma imagem na sua mente para poder pintar essa pintura. Então, no poema, nós vamos utilizar deste mesmo recurso. Você vai gerar uma imagem com o contexto do seu poema e você memoriza ela para que todo o processo da escrita do seu poema você possa consultá-la. E aqui nessa imagem, nessa grande imagem, dá para se extrair até uma pequena história só dessa imagem que temos, porque olha o tanto de elementos que temos aqui. Temos uma moça, uma rosa, um muro, tem aqui uma parede de uma casa, um vaso, tem uma árvore aqui atrás, um céu, uma casa lá atrás, uma janela, telhado e outros detalhes, as folhas aqui, a forma como a roseira está subindo pelo muro, aqui atrás mais outros, a roupa dela, a textura e a expressão dela. Dá pra gente sentir a expressão, ela parece estar bem sensibilizada pelo cheiro, por aquele momento, pelo perfume da rosa. Para ver que ela está pegando com uma certa delicadeza, está encostando no muro como se estivesse repousando em um momento único desse. Então o cabelo dela está arrumado assim, ela tem essas características como pessoa. Então aqui tem toda uma cena de um momento que foi congelado. Dá para você extrair um poema de toda essa cena aqui, uma história, uma música, enfim. Mas essa referência de imagem, o pintor teve que ter tido em todo o processo da imagem, porque isso o ajudou a concluir a imagem, a passar uma mensagem. Com você, na escrita poética, vai ser da mesma maneira. Mas como gerar essa imagem? Com quais elementos eu posso criar esta imagem? Para que eu forme ela e tenha ela memorizada para o processo poético. Vamos lá. Você pode fazer como exemplo de um momento marcante. Você pode gerar ela através de perguntinhas simples. Como era este momento, local? Como é que estava o dia ou a noite? Como é que era a pessoa ou as pessoas? Como é que era o local? Então vamos aqui, descrever o contexto. Descrever o contexto, o momento ou
a situação do qual o seu poema vai falar. Não é do momento como você tinha vivido, experienciado, mas é de como o seu poema ele vai descrever, em qual contexto, em qual momento, uma situação. E para fazer isso, você pode responder essas perguntinhas: onde, quando, como, porquê, quem eram os envolvidos ou envolvido, né? E a narrativa. Essa narrativa vai dizer a respeito se é em primeira ou terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Bom, então aqui ó, onde isso acontece? Nesse quadro aqui, por exemplo, é um jardim de uma casa, ou um quintal, ou pode ser em um muro de uma calçada na rua, mas por ter esse vaso aqui, o formato dá mais a entender que é uma residência, um quintal, enfim. Quando? Olha aqui, pelo estilo das vestimentas, pelo estilo arquitetônico das casas, parece ter sido ali 1800 e pouco, algo assim. Isso também foi de dia, pela claridade do dia. Pela sombra, pode ter sido algo ao entardecer ou mais próximo das 4 da tarde ou das 10 da manhã, que o ângulo como aconteceu é como essa cena aqui, ó. Como que aconteceu? Uma moça se aproximou de uma rosa e foi sentir o cheiro, o perfume. Por quê? Aí aqui já começa a ficar algo mais subjetivo. Por que que ela foi lá sentir o cheiro? E aí é nesse ponto subjetivo que você vai colocar a sua maior digital, aquela sua essência que vai ficar impregnada ali naquele poema, é no porquê. Principalmente aqui, ó, no contexto. Por quê? Por que que ela foi lá sentir o cheiro? Está subjetivo. Mas o pintor, ele tem essa resposta do porquê. Envolvidos. Bom, aqui tem a moça que está envolvida e tem os elementos envolvidos também, em destaque, no caso a rosa. Contanto que até o nome do quadro é A Alma da Rosa. E a narrativa, primeira ou terceira pessoa do singular, que é o que? Primeira pessoa é eu, você vai estar narrando como se fosse você dizendo. Terceira pessoa é como se tivesse alguém narrando. Ao invés de dizer eu e minha namorada estávamos na rua, vai ter uma terceira pessoa que pode falar: os namorados estavam na rua, o casal de namorados, James e a namorada estavam na rua. É uma outra pessoa de fora falando. E a terceira pessoa do plural seria eles. Mas é nesse mesmo contexto, um no singular e outro no plural. Então você vai definir isso. Porque se você define a narrativa, no momento de escrever, você já vai fazer nesse sentido, buscando colocar ali uma narrativa. Quem eram os envolvidos, você já vai saber colocar quem estava envolvido ali naquele contexto do seu poema, quando, onde aconteceu. É necessário colocar onde? Não necessariamente, mas são pontos que vai te ajudar a definir um norte, a imaginar essa grande imagem. Outros exemplos que podemos colocar é se era dia, noite, tarde, manhã. Se era noite, por exemplo, estava com o céu estrelado, nublado, lua, como estava a lua, enfim, são pequenos detalhes que vai te permitir criar um contexto interessante para o seu poema. Se era numa viagem, ou se era no cotidiano, se era no trabalho, família, em casa, se era férias, ou até mesmo adjetivos. Se estava frio, se estava quente, se estava molhado, seco, escuro, claro. Você vai começar a detalhar os aspectos de cada contexto desse que você pode responder. É necessário responder todos estes? Não, não é necessário não.
apenas os que são importantes para que você defina esta imagem, porque você memorizando a imagem, lá na frente, quando você estiver escrevendo, vai ser muito mais fácil você visualizando um elemento só, que é esse quadro, contando uma cena, uma história, e depois você passa isso para o papel muito mais fácil do que você ter muitas palavras ali, e vai levar até mais tempo do que você imaginar uma imagem. Você pode buscar referências em outras imagens, em uma fotografia. Eu tenho uma fotografia de um momento interessante da minha família que eu estava, enfim. Você pode utilizar aquela fotografia como uma big picture, de jogar luz no caminho. É como se fosse um farol, carro, para ele andar de noite ali naquelas rodovias que não tem iluminação. Sem o farol, o carro ele não vai se perder na estrada, vai sair da estrada, vai passar por algum buraco, obstáculo, outro carro que vai vir em outra direção não vai ver ele. É um farol que vai iluminar o seu caminho, que vai te dar no norte, uma bússola. Até anotar isso, achei interessante. Então, será uma bússola, um referencial para escrever. Só voltando aqui, ó, fizemos a primeira etapa, que é definir um propósito, traçar uma rota, ou seja, encontrar um destino para a mensagem que você vai transmitir e depois imaginar um contexto para essa mensagem. Essa mensagem ela precisa ser contextualizada, tanto em algum momento real vivido ou um momento fictício. E então vamos para a terceira etapa, que é essa que vamos trabalhar mais, é de escrever, escrever e escrever. A terceira etapa para escrever um poema é justamente escrever, pura e simplesmente escrever. Então, você pode fazer isso no papel, no seu notebook, no smartphone, enfim. Agora é a hora em que você vai trazer das suas referências o que está dentro de você também para o papel. Lembrando que nessas outras duas etapas anteriores você já pode ir escrevendo, pontuando esses elementos do contexto, para que você depois possa consultá-las. E tendo ali no papel, a sua mente fica muito mais fresca, muito mais leve, porque você vai consultar no papel e não na sua mente. Senão vai virar, sua mente vai embaralhar, porque guardar todas essas informações e processá-las ao mesmo tempo acaba perdendo um tempo, porque vai levar muito tempo, e também não pode perder vários desses elementos que você já tinha definido antes, por não lembrar no momento que você for escrever. Na terceira etapa, que é pura e simplesmente escrever, você vai unir seus referenciais e agora colocar em um papel, no formato de rascunho, conteúdo que vai ser o seu poema. Aqui vai ser o conteúdo que será o seu poema. Mas, aqui, nesta etapa, não se preocupe em escrever formatinho de um poema, com as rimas, figuras de linguagem, todos os recursos, musicalidade e outros. Porque a etapa em que você vai trabalhar as rimas, as figuras de linguagem, musicalidade, métricas, é na quarta etapa e não na terceira. Nessa terceira etapa você vai só escrever. É um material que vai formar o seu poema? É, mas só escreva. O que vier em sua mente, o que estiver sentindo ou pensando, coloque no papel, sem se preocupar ainda se está no formato do poema, se está na gramática certinha. Não é este o momento. Mas você vai fazer pequenas frases, chamadas de versos, que são com menos de uma linha cada. E agora então você vai reunir as informações que você tinha, aquela base que você formou nas duas primeiras etapas, e escrever. Escrever o que você está sentindo, o que você está pensando, sem se preocupar se está na maneira, no formato do poema, ou se está na sequência. Não é este o momento. Agora é o momento mesmo de você pôr para fora. Agora que você tem um motivo, um destino,
uma palavra que está direcionando a sua mensagem, agora sim você pode escrever. Já começar a escrever sem ter definido ainda uma mensagem, um destino, você vai ter muita dificuldade, vai gastar tempo. Tem pessoas que não conseguem nem começar a escrever, porque às vezes a mente está ali com um monte de coisa e na hora de processar aquilo é muita coisa e acaba que não tem onde começa, não tem onde tem fim, porque não sei onde eu quero chegar, não tem uma mensagem. Tem uma mensagem em mãos, já tem ela definida, seu contexto, e essa etapa de escrever, você agora sim se escreva. Não tenha receios. Não, eu fico meio sem graça de expor o que eu sinto um desconforto em expor meus sentimentos. Bom, nesse momento é só você e você. Você pode colocar aqui todos os seus sentimentos. Depois, se você não quer que algo esteja no poema, você pode trocar. Mas é para que nesse exercício você não perca a essência que está dentro de você, o que você está sentindo. O melhor momento para você escrever é justamente esse, em que você está sentindo, que você está pensando sobre o assunto, focado e intencionado em escrever o poema. Porque agora você está no momento propício para isso. Eu estou no metrô, eu posso fazer esse processo? Pode. Pode fazer todo esse processo. Do lugar onde você vai estar, não vai mudar o sentido dessas etapas. Mas desde que você consiga estar concentrado, se aquele é o momento em que você está inspirado a escrever, e naquele momento você tem possibilidade de escrever, vai fundo. E nesse momento você está com você. É uma intimidade sua. Então, você colocar no papel seus pensamentos, seus sentimentos, você está com ele na sua mente, porque está só com você. Então, no papel você transmitiu ali, também está só com você. Ninguém vai estar vendo. Você não precisa compartilhar esses rascunhos com alguém. E aí sim você vai conseguindo escrever. Vai conseguindo e vai praticando. Pode, tentei a primeira vez, não consegui. Não se preocupa. Aos poucos você vai conseguindo. Quando você começa a primeira frase, começa a vir. É só permitir. Aí já é um trabalho em que você vai exercitar. Guarde esse momento para ser seu, com você mesmo. Porque aí você vai sentir confiança e intimidade em começar a colocar o que você pensa no papel. Eu quero escrever um poema para minha namorada, ou para minha esposa, para minha mãe, para uma pessoa que é especial para mim, e eu sinto dificuldade em expor meu sentimento, em falar, e nesse momento eu estou travado quando não estou conseguindo ficar para fora. Então aproveite este momento para que você consiga expressar isso, e isso vai te ajudar até a se expressar com a outra pessoa, se expressar em outras ocasiões também, porque aí você vai estar vendo escrito que aquilo que você sente está ali fora, externalizado. Está ali no mundo real. E você lendo, fala, nossa, isso veio de mim, foi eu que escrevi isso. No final eu percebia que nos alunos das oficinas que tinha esse receio em escrever, eu não sei escrever, nunca escrevi, tenho muito receio em colocar o que eu penso. E à medida que eles iam fazendo essas etapas e colocando para fora, no final saíam poemas que eram tão bonitos, que até os próprios alunos perguntavam, gente, eu escrevi isso. Isso veio de dentro de mim. Ou seja, dentro de mim tem essas coisas tão bonitas que eu escrevi. E sim, porque o poema é a alma do poeta, de quem está escrevendo. É um filho, é uma digital, é único. E quando você faz isso com a intenção, por exemplo, de dar para alguém, a outra pessoa ela sente você no que está escrito, porque você externalizou. Ela vai encontrar ali também uma mensagem, um motivo pelo que você tem escrito, vai ter um contexto, você pode utilizar um contexto com que vocês viveram juntos, por exemplo, no caso de um casal, ou de mãe e filho, pai e filho, enfim. Você pode utilizar desses recursos e gerar um poema. Pode gerar algo fictício.
eu gostaria de contar um momento que eu vivi, mas utilizando um outro contexto. Aí sim, você tem um contexto, imaginou aquilo, tem a imagem na sua mente memorizada, a sua referência, o seu mapa, e agora você senta para escrever, vai sentir toda a diferença e possibilidade de externalizar aquilo que você quer passar, quer transmitir. Porque a poesia, ela tem essa capacidade de ser traduzida, porque a poesia é uma linguagem. A gente, comumente, de uma maneira muito comum no Brasil, poesia e poema geralmente têm o mesmo significado, né? É aquele texto com versos e estrofes. A gente chama de poesia também, né? Mas na raiz da palavra poesia, ela é uma linguagem, não é o formato do texto. É uma linguagem da vida, uma linguagem que fala da essência das coisas, que nos permite nos ligar de uma forma mais profunda como vemos as coisas, como sentimos, como pensamos. E o poema é o texto, é o formato. O poema é uma tradução da poesia. Ou seja, a poesia é uma linguagem e a traduzimos em palavras no formato de um poema. Poesia é uma linguagem que busca aprofundar na essência de tudo, da vida, dos sentimentos, dos fatos, dos pensamentos, da natureza. É a essência das coisas. É uma linguagem. E o poema é um formato escrito que, através de palavras, traduz esta linguagem. Vou grifar aqui de verde para ficar bem destacado. Então, gente, são essas 3 etapas que vão te permitir chegar ao ponto de escrever. O que não vamos aprofundar na 4ª etapa, que é de lapidar, porque é uma outra etapa que tem outros processos dentro dela, que aí é mais o acabamento do seu poema. Mas aqui o nosso foco é o que? É conseguir escrever, conseguir expressar. Então, seguindo essas 3 etapas, fazer um breve resumo, você vai chegar a conseguir escrever. A primeira etapa você vai definir um propósito, encontra um motivo. Assim como uma viagem, você precisa ter um destino, precisa saber onde chegar. E esse destino é a mensagem. E essa mensagem, ela precisa ser transmitida através do seu poema. Então você pode encontrar essa mensagem através do sentir, refletir, buscando compreender o assunto do qual você quer passar. Esses assuntos podem ser sentimentos, emoções, pensamentos, ideias, momentos que você viveu, experiências de vida, um aprendizado. Encontrando essa mensagem e definindo como seu destino, agora, na segunda etapa, você vai imaginar um contexto para transmitir esta mensagem. E através da imaginação, que é uma ferramenta que temos e que veio de fábrica, todos temos essa ferramenta, é a capacidade de trazer um futuro para o presente, de imaginar algo antes de ser feito, de pegar o futuro e modelar ele para ser trabalhado hoje. Imaginando esse contexto, vamos criar, gerar uma big picture, que é uma grande imagem. E você vai memorizar essa imagem contando o contexto, a cena, o momento que vai ser a base para que você vai escrever. E essa base, ela vai estar o que? Ela vai estar transmitindo a mensagem. A imagem, o contexto, ela vai ter que estar transmitindo a mensagem. Eu estou falando de generosidade, eu preciso formar uma big picture de uma cena, de um momento congelado em que esteja ali os elementos do meu poema possam ser descritos, de alguma coisa que esteja ali referente à generosidade. E por que a imagem? Porque o fato da imagem ser mais fácil de memorizar do que várias palavras. Para gerar essa grande imagem, você pode descrever o contexto, um momento, uma situação, onde, como, porquê, quem estava envolvido, qual narrativa e outros exemplos também que você pode categorizar o seu momento, se era de dia, se era de noite,
se estava em pé, sentado, se era na praia, enfim. Aí já são detalhes do seu contexto que você descrevendo vai te ajudar na hora de escrever. Vai ser uma bússola, um referencial para que você possa escrever. E a terceira etapa é escrever, escrever, escrever. Agora é simplesmente escrever. Colocar para fora. Não é o momento ainda de seu poema estar pronto, mas você só vai escrever. O que vier na sua mente, o que vier nos seus pensamentos, o que você estiver sentindo, você coloca. Justamente como está sentindo. O que vem na sua mente, você coloca. Porque aí depois é que vai ser feita uma filtragem e esse conteúdo vai virar o seu poema. Porque a quarta etapa, vou colocar aqui, a quarta etapa é lapidar. Lembra do exemplo que vimos lá sobre o escultor? Que o escultor pega um monte de argila, de lama, ele começa a modelar ele e aí no final sai ali uma escultura. Essa etapa de lapidar é exatamente essa. Depois que você escreveu, agora tirar o que não é necessário do que você escreveu. E trabalhar as rimas, trabalhar figuras de linguagem, enfim. Mas aí você já vai ter escrito. A base é você escrever. Escrever, escrever, escrever. Agora com a bagagem que você tem utilizando as suas referências, experiências de vida, e você só vai utilizar isso, suas referências e experiências de vida. Que aí você vai poder falar sobre o assunto que você tiver definido. Se está falando sobre generosidade, busque dentro de você quais são as referências que você tem como generosidade, que momento que você viveu que você sentiu isso, um exemplo de alguém que você viu praticando num ato de generosidade. Vai buscar dentro de você, porque tudo que você for escrever vai ser algo que está dentro de você, o que você filtrou e absorveu da sua vida. Essa quarta etapa é lapidar. Aí você já vai ter que ter escrito aqui, nessa etapa. Então, se você tiver tido alguma dúvida, alguma dificuldade nesse processo, alguma sugestão de algo que você sentiu a necessidade em aprofundar ou saber, deixa aqui nos comentários. Eu vou te ajudar. Dependendo aí da sua dúvida, da sua pergunta, vou gerar um vídeo explicando, porque geralmente a dúvida de um também é a dúvida de outro, né? E assim vamos complementando essa didática da escrita poética. Para mim é um prazer estar compartilhando isso com vocês, todo esse aprendizado que eu tive na minha caminhada poética. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você percebe que tem a vontade de escrever, que está buscando aperfeiçoar a escrita poética. E se você gostou também, deixa um comentário, compartilhe, dá um joinha de gostei. Se você achou que não ficou muito bom, você é livre também para dar um dislike, mas comente o que você gostaria que fosse diferente, o que fosse melhor, enfim. Que aí eu vou trabalhar para poder passar de maneira mais didática e possível para que a escrita poética seja prática para todos. Trabalharmos a poesia na prática. Então eu fico por aqui e boa prática. Comente aí como é que foi a sua experiência e até a próxima.